Olá, tudo bem com você? Nesta aula nós vamos fazer a validação dos exercícios que nós fizemos de cargas para veículos, cargas distribuídas e cargas pontuais de montante de prateleira através da nossa planilha automática. Também vamos ver como é que é o funcionamento dela. Então, eu vou deixar ela disponível para você fazer o download, vai ficar no lado direito da tela, no menu de recursos desta aula aqui, tá ok? Então, quando você baixar, o arquivo vai estar com esse nome aqui, ó, dimensionamento de pisos industriais, e aí você clica duas vezes no arquivo para ele abrir. A planilha vai se abrir e essa é a interface dela. Do lado esquerdo, nessa primeira parte, nós temos aqui os dados que nós precisamos informar. Nós temos 4 seções aqui com os dados dos materiais e do solo, que você precisa informar, os dados de cargas de veículos, que você precisa informar também, a carga distribuída, quando houver, e carga de montante de prateleira, quando houver. Na parte central aqui são mais informações, como os coeficientes de majoração a se adotar para cargas de longa duração, cargas permanentes, cargas variáveis dinâmicas e cargas variáveis com vibrações. Também aqui temos as pressões sugestivas de enchimento de pneu. Então temos para caminhões, tratores, empilhadeiras, ônibus. Isso aqui a gente já viu durante as aulas, tá? Temos um ícone aqui, um símbolo mostrando como é que funciona a rodagem simples e a dupla. E aqui nós temos logo abaixo a referência bibliográfica de Rodrigues e Cassaro com relação aos fatores de segurança a serem adotados para cada faixa de número de solicitações. Do lado direito aqui nós temos automaticamente o cálculo do FCTMK e do módulo de elasticidade. Aí você entra aqui com o fator de segurança com base nessa tabela de Rodrigues e Cassaro e automaticamente a planilha vai calcular a tensão admissível. Um pouco mais abaixo aqui, a planilha calcula automaticamente qual a altura necessária da seção para concreto simples. Isso aqui a gente acabou de ver na última aula, como é que a gente determina a seção para concreto simples, qual seria a espessura necessária conforme os momentos atuantes, e aí para que a gente utiliza isso? Para a gente determinar a configuração das barras de transferências, conforme a gente viu anteriormente. Mais abaixo aqui ele calcula automaticamente a armadura de retração, e aqui do lado esquerdo, quais dados a gente precisa informar. Primeiro, para dados dos materiais de solo, a gente tem que informar qual o comprimento da placa, qual a largura da placa, qual a espessura da placa, qual o comprimento da armadura inferior e o comprimento da armadura superior. Logo abaixo você vai colocar e escolher qual o tipo da armadura, se ela é simples ou dupla. Vai escolher também qual o tipo de subbase, se é o SMC, que é o solo melhorado com cimento, BGTC, que é a brita graduada tratada com cimento, BGS, que é a brita graduada simples, CCR, que é o concreto compactado a rolo, ou o subleito simples ou solo compactado, certo? Você vai escolher também qual é o FCK do seu concreto, que vai de 20 a 50 MPa. Você vai escolher qual a matéria-prima do agregado, que ela é extremamente importante ser escolhida, porque ela vai definir o módulo de elasticidade do concreto. Se ela é basalto ou diabásio, granito ou gneiss, calcário ou arenito. Você vai escolher qual o material entre a placa e subbase, se ela é lona plástica, brita graduada, betume, asfalto, emulsão asfáltica, subbase granular, areia ou folha de polietileno. Para que serve isso aqui? Para a gente definir qual é o coeficiente de atrito entre a placa e subbase. Lembra que na aula de definição da armadura de retração a gente escolheu qual o coeficiente de atrito em função do material da camada deslizante? Então, automaticamente a planilha vai escolher qual o coeficiente de atrito com base na sua escolha de camada deslizante, certo? E aqui automaticamente vai alterar também a armadura de retração. O K do subleito, que é o K do topo, lembra que a gente, na primeira aula de dimensionamento da carga de veículo, a gente escolheu com base no ábaco, depois fez a possibilidade de ganho de suporte e a possibilidade de perda de suporte. Então você vai calcular isso manualmente lá, conforme essa aula, e traz para cá os valores, tá? Aqui a planilha não vai calcular os valores de coeficiente de recalque automaticamente, certo? Você precisa ensaiar e depois correlacionar para trazer para cá. Agora você vai escolher qual o tipo de veículo a trafegar, se são caminhões, tratores, ônibus e empilhadeiras. Para pisos industriais, 90% das cargas são em empilhadeiras, certo? Aí você vai colocar também aqui a carga do eixo mais carregado, lembrando que nós já estamos na seção de carga de veículos. Então você digita aqui a carga do eixo mais carregado em kilonewtons. Você vai escolher qual tipo de rodagem, se é rodagem simples ou dupla. Você vai entrar aqui também com a distância entre os pneus, caso a sua rodagem for dupla. E aqui você tem a opção aqui nos comentários, a distância média entre pneus de rodagem dupla. Caminhões e ônibus mais ou menos 50 centímetros, empilhadeiras também 50 centímetros, tratores até 1 metro, certo? Mas aí, como a gente já falou anteriormente, geralmente a gente trabalha com empilhadeiras, tá? Aqui você vai entrar com
a localização da carga na placa, se é uma carga de canto, borda ou interna, para você fazer as verificações e o cálculo da armadura de reforço quando preciso. A carga distribuída, você vai entrar com os dados de qual é a carga superficial atuante no seu piso industrial. Essa carga tem que estar em kN por metro quadrado. E qual é o tipo da ação, se é uma ação de longa duração, é uma ação permanente, se é uma ação variável dinâmica ou uma ação variável com vibrações. Agora, nas cargas de montante, você vai entrar com a carga pontual do montante, em kN. Vai também entrar com a localização da carga, se ela é uma carga interna, de canto ou borda. Vai colocar aqui a dimensão da chapa de apoio em metros, no caso a dimensão A e B. Você vai colocar também o tipo da ação, se é uma ação de longa duração, permanente, variáveis dinâmicas ou variáveis com vibração. Por que que eu tenho que escolher, tanto na carga distribuída quanto na carga de montante, qual é o tipo da ação, se ela é de longa duração, permanente, variáveis dinâmicas ou variáveis com vibração? Porque daí automaticamente a planilha vai reconhecer qual o gama F ou o coeficiente de majoração a se adotar, certo? E logo mais abaixo, a planilha tem a zona de cálculos, a região de cálculos. Na primeira coluna eu tenho o dimensionamento para carga de veículos, então ele faz automaticamente o cálculo da carga por roda, área de contato, o raio da área de contato, o raio de rigidez e aí o momento positivo para a carga de veículos. E automaticamente ele calcula o coeficiente Kc, que é a parcela de resistência do concreto, e o Ks, que é a parcela de resistência do aço. E automaticamente ele calcula a armadura positiva devido às cargas de veículo. Aqui na coluna do meio a planilha faz o dimensionamento para cargas distribuídas. Aqui na primeira etapa ela faz a verificação se os carregamentos atuantes distribuídos são maiores ou não do que os carregamentos admissíveis superficiais aqui na nossa placa. Logo abaixo ele faz aqui o cálculo do momento negativo atuante. E aqui mais abaixo ele também faz as parcelas de resistência do concreto, Kc, a parcela de resistência do aço, Ks, e a armadura negativa, porque cargas distribuídas geram armaduras ou momentos negativos, certo? Aqui na coluna da direita, na terceira coluna, a planilha faz o dimensionamento para cargas de montantes, no qual ela calcula a força solicitante de cálculo, a tensão atuante no apoio, no caso aqui o apoio dos montantes dos pilares das prateleiras, faz também a verificação da comparação da tensão atuante no apoio com as tensões admissíveis para cargas internas e as tensões admissíveis para cargas atuantes na borda e nos cantos livres. Aqui ela dá o resultado da verificação atuante no apoio e também ela faz o cálculo das tensões atuantes no perímetro crítico, no qual ela calcula o perímetro crítico, faz a verificação da tensão solicitante de cálculo, ou seja, da tensão de punção solicitante de cálculo, e verifica se a tensão solicitante de punção ela não é maior do que a tensão limite de 0,27 vezes FCTMK. E também faz a verificação se a tensão atuante não é maior do que a tensão resistente, certo? Logo mais abaixo ela faz o cálculo do momento positivo, atuante no caso, porque cargas pontuais de prateleira geram momentos positivos nos pisos industriais. Logo mais ela faz a parcela resistente do concreto, Kc, e também o Ks, que é a parcela resistente do aço. E ao lado ele faz o cálculo da armadura positiva para as cargas de montante de prateleira. Logo mais abaixo, a planilha faz a definição das telas soldadas, no qual você escolhe qual tela vai utilizar no seu projeto. E ao lado, a planilha faz a verificação se a tela é suficiente ou não para atender às áreas de aço calculadas. Porque do lado aqui eu já tenho a área mínima, conforme NBR 1018, a ser considerada, a área atuante na seção e faz a verificação se a área de aço total da seção ela atende a NBR 1018 ou não. Se, por um acaso, o cálculo da soma das telas soldadas ou da área de aço das telas soldadas for menor do que a NBR 1018, que é o AS mínimo, então ele considera que o AS mínimo ou AS de projeto vai ser o AS mínimo da NBR 1018. Então ele faz aqui a indicação da área de aço superior, ou seja, das armaduras negativas, e aí você vai escolhendo a sua tela. Se a tela não for suficiente, ele vai dar um aviso do lado aqui, verificação da tela. Por exemplo, se eu trocar aqui tela Q61, ele fala tela insuficiente. Mesma coisa aqui na área de aço inferior, se eu colocar uma tela pequena, ele vai retornar com tela insuficiente. Ao lado, na coluna do meio, ele também faz a verificação aos momentos resistentes. Lembrando que o momento resistente leva em consideração o princípio da tenacidade. E que o princípio da tenacidade leva em consideração, por sua vez, o fator de resiliência RE3. E esse RE3, ele depende da tela que for utilizada. Então, quanto mais área de aço eu tiver na minha seção,
maior será a possibilidade da resistência aos momentos fletores. E caso a seção não resistir ao momento fletor, ele dá a verificação se a seção resiste ou não aos fletores atuantes. Logo mais, ele faz a configuração das barras de transferência, conforme a gente viu na última aula, exatamente igual. Leva em consideração a seção não armada do concreto e escolhe a barra de transferência em função dessa seção. Lembrando que essa espessura necessária para concreto simples foi calculada aqui em cima, tá ok? E por último aqui, ele dá um corte esquemático. Exatamente como a gente viu na última página do slide da aula anterior, ele mostra aqui automaticamente aquilo que você escolheu. As barras de transferência, que na verdade são automáticas em função da seção de concreto simples, né? Ele faz a escolha automática. Porém, as telas superiores e inferiores, elas se mudam automaticamente. Se eu trocar aqui para Q196, ele troca para Q196. E a de baixo, a mesma coisa. Se eu trocar para Q246, a de baixo ele troca automaticamente. Ele dá qual a altura do espaçador necessária para manter o cobrimento ou manter a posição das barras de transferência. Também coloca qual a altura do espaçador para manter as barras na posição conforme o comprimento. No caso aqui, as barras superiores. Para barras inferiores, caso necessário, utilizar espaçadores plásticos, tá ok? Ele dá aqui o cobrimento inferior e superior, conforme você indicou lá em cima no campo de dados dos materiais e solo. E também indica qual é a subbase, exatamente conforme você indicou também aqui em cima, tipo de subbase no campo de dados dos materiais e solo. Aqui também ele indica qual é o concreto que você utilizou, escolhido lá em cima também. E também, por último, ele coloca a posição da barra de transferência em relação à face inferior do concreto, certo? Dois detalhes. Primeiro, a planilha não gera detalhamentos, porém, ela consegue gerar um esquema ou um corte esquemático exatamente conforme esse detalhe aqui. Se você dá um Ctrl P, ela já está configurada para aparecer esse detalhe. É só você apertar Ctrl P e esperar um pouquinho que ela vai aparecer aqui, ó. E aí, basta você imprimir ou salvar em PDF, como quiser aqui, ó. E aí a sua folha já vai estar com este corte centralizado, certo? Um outro detalhe é que essa planilha é bloqueada para que você não venha a interferir nas fórmulas e nos resultados. E também ela é bloqueada para fins de proteção de propriedade intelectual, certo? Então você só vai conseguir editar os campos onde a fonte está em vermelho e negrito. Embaixo tem outra guia, tabela do KC e KS. Lembrando que a gente tem que dimensionar os elementos de placa ou qualquer elemento de concreto armado nos domínios 2 ou 3, porque senão no domínio 4 a gente entra em ruptura abrupta sem aviso, certo? Isso aqui é uma preconização da NBR 618. E aqui na última guia nós temos a tabela, que é a mesma tabela da ArcelorMittal com as telas soldadas. A série Q61, Q75, Q92, Q113 e assim por diante, com a designação, o espaçamento das barras longitudinais e transversais, o diâmetro das barras longitudinais e transversais, as seções em centímetro quadrado por metro das barras ou das telas, né? As dimensões de cada tela, o peso por metro quadrado de cada tela e o peso por peça de cada uma das telas, certo? Então vamos preencher agora com os dados que a gente tem do nosso curso. Vamos lá, lembrando que a nossa placa tem comprimento de 6 metros, a largura da placa também é 6 metros, a espessura que a gente arbitrou, que a gente dimensionou, foi de 34 centímetros, e o comprimento inferior 12 e o superior também 12. A nossa armadura é armadura dupla. Por quê? Qual que é a diferença se eu colocar armadura simples ou dupla? A diferença é que lá na escolha da tela, quando eu colocar armadura simples, ele vai definir somente a armadura superior, porque automaticamente a minha armadura tem que ser colocada na face superior para que automaticamente essa armadura combata não só os momentos fletores, mas também aos fenômenos de retração. A nossa subbase era concreto compactado a rolo, CCR. O concreto tinha 30 MPa. A nossa matéria-prima do agregado é granito ignice. O coeficiente de atrito da placa entre a placa e a subbase era com base na nossa camada deslizante. E ela, por sua vez, é de lona plástica. Então, automaticamente ele mudou o coeficiente de atrito para 0,8. Veja, eu tinha brita graduada anteriormente com o coeficiente de atrito 2. Aí, a armadura de retração calculada automaticamente 1,23 cm² por metro. Quando eu troco para a lona plástica, eu tenho um coeficiente de atrito menor, então automaticamente a retração também diminui, a armadura de retração diminui, certo? Então, conforme a gente já havia comentado nas aulas anteriores, quanto menor o coeficiente de atrito entre a placa
e a camada deslizante ou a subbase, menor a possibilidade de retração e menor também será a armadura de retração. O coeficiente de recalque do nosso subleito era 133 MPa por metro. O nosso veículo era empilhadeira, vamos manter como está agora. A carga do eixo mais carregado, isso aqui é tudo que eu estou tirando das aulas anteriores. Se você tiver com dúvida de onde eu estou tirando, volta lá nas aulas de dimensionamento para carga de veículo, dimensionamento para carga distribuída, dimensionamento para carga de montante de prateleira. Então, a carga que a gente tem do enunciado de cargas de veículos é 261,63 kN. O tipo de rodagem é rodagem dupla e a distância dos pneus é essa aqui mesmo, 0,53. E aí, a carga mais desfavorável é a do canto, mas você pode vir aqui testando a carga de borda e a carga interna para você ver se as armaduras vão estar compatíveis com aquelas que a gente definiu nas aulas de dimensionamento manual. Vamos começar primeiro para a carga de canto para ver qual será o resultado. Carga distribuída, a carga superficial era de 55 kN por metro quadrado. Vamos considerar que ela é uma carga de longa duração para a gente manter aqui o γF, o coeficiente de majoração, em 1,4, conforme a gente fez durante as aulas. Agora, com relação à carga de montante, a carga atuante era de 30 kN. A gente pode também testar, por enquanto, a localização como carga de canto. E a dimensão das chapas na aula era de 35 cm por 35 cm. Então, vamos manter aquilo que foi definido em aula para a gente conseguir validar o exercício. Quando você apertar Enter aqui, ele vai lá para o final da página, porque como está bloqueada a planilha, ele não tem para onde ir, ele desce toda a página. Mas ok, só voltar. Aqui no tipo da ação, vamos manter longa duração, para a gente mais uma vez conseguir manter também o γF, que é o coeficiente de majoração das cargas. E aqui embaixo nós já conseguimos aqui, ó, para carga de veículos, a carga na roda 98,11, eu lembro muito bem que era esse valor mesmo. Ele automaticamente já calculou a área de contato dos pneus, o raio da área de contato também, o raio de rigidez, que eu também lembro que era 0,911, e o momento positivo calculado pela planilha 61,54. Na aula, se você voltar lá na aula de dimensionamento para carga de veículos, o momento fletor naquela aula foi 61,58 para carga de canto. Aqui na planilha 61,54, então o valor está muito próximo, provavelmente por uma questão de arredondamento. Área de aço, calculado pela planilha, 5,59 cm² por metro. No cálculo manual, o valor tinha dado 5,60, então o valor está muito próximo também. Então, aqui 100% validado. Para cargas distribuídas, o carregamento admissível é de 149,26 pela planilha e no cálculo manual era de 148,92. Lembrando que aqui em cima a tensão admissível foi calculada conforme o fator de segurança. Como o fator de segurança aqui já está 2, então já está igual ao da aula, tá? Mas não esqueça de inserir esse valor aqui também, porque daí você vai procurar aqui, segundo as referências bibliográficas de Rodrigues e Cassaro, e ver qual é o melhor, o que mais se enquadra no seu caso. Mas é recomendável sempre que você utilize 2, certo? Então, conforme esse fator de segurança, a tensão admissível bateu exatamente igual ao da aula, que era 2,15, e também o FCTMK, 4,31. Sendo assim, a carga admissível do piso com relação à carga distribuída já foi calculada conforme aquele fator de segurança de cima. Então, 149,26, o da aula era 148,92, então está um valor muito próximo, provavelmente, dados aqui até o momento também. Agora, para a carga de montantes. O valor da carga de montante, lembrando, ele era de 30 kN de carga pontual. O resultado dos momentos fletores devido à carga de montantes para a carga de canto na aula era 39,61. Aqui também 39,61. No caso, na planilha, também validado. A área de aço para essa carga de canto na aula era 3,6 cm² por metro. Pela planilha, também 3,6 cm² por metro. Então, até aqui também, para cargas demontantes, 100% validado. Agora, precisamos ver as telas soldadas, se elas vão ser suficientes aqui pela planilha, conforme aquilo que a gente escolheu nas aulas. Como que essa definição da tela é feita pela planilha? Bom, é bom lembrar que nem sempre você vai ter os 3 carregamentos na sua situação real, certo? Isso aqui é a situação que a gente trouxe da aula. Então pode ser que você tenha só carregamento das empilhadeiras, pode ser que você tenha só carregamento dos montantes das prateleiras, ou pode ser que você tenha a empilhadeira mais a carga distribuída, certo? Então, caso você não tenha esses carregamentos, você vai colocar aqui, por exemplo, se você não tem a carga de montante, você vai colocar 0, só para a gente ter uma ideia de como ficaria. Na carga do montante 0,
que aí automaticamente a planilha vai considerar somente a carga distribuída e a carga da empilhadeira. O que vai acontecer? Ele vai deixar de verificar todas aquelas questões anteriores lá e vai só colocar um tracinho aqui dizendo que não se verifica, certo? Então, aí automaticamente ele vai escolher por para carga de veículos e para carga distribuída. E se eu tiver também somente carga de veículo, mais uma vez você coloca 0 aqui, ele vai zerar, colocar um tracinho aqui e vai te retornar somente com a área de aço que foi trazida do dimensionamento da carga de veículo, certo? Agora, como o nosso caso ele tem as cargas distribuídas e também tem as pontuais, ele vai automaticamente pegar as 3 cargas. Agora é o seguinte, e como é que ele escolhe a tela? Ele escolhe a tela em função do valor máximo. Vamos supor, eu tenho carga distribuída e armadura de retração. As duas geram telas soldadas nas faces superiores do piso. Sendo assim, ele vai pegar qual é o maior entre a armadura de retração e qual é o maior entre a armadura negativa de carga distribuída e vai trazer para cá qual é a armadura superior, 1,91. Por quê? Porque a carga distribuída tem 1,91 e a armadura de retração tem 0,49. Se a armadura de retração fosse maior, então era daqui que ele ia tirar, certo? Então automaticamente ele pega o maior para determinar qual a tela. Então, com base nisso, eu determino a tela, certo? Mesma coisa para a armadura inferior. Eu tenho carga de veículo e tenho carga de montante. As duas geram um momento positivo, ou seja, a armadura na face inferior da placa. Então, se eu tenho 5,59 na carga de veículo e eu tenho 3,60 na carga de montante, ele vai pegar o maior dos dois. Qual é o maior dos dois? A de veículo, 5,59. Se fosse o inverso, a de montantes fosse maior, então ele automaticamente escolheria aqui a área devido à carga de montante. E é com base nisso, nesses valores, que ele vai definir qual a tela, certo? Então vamos lá. Eu tenho armadura superior 1,91. Segundo o nosso cálculo feito manualmente, a tela escolhida para carga distribuída era Q196. Então, Q196, certo? Se eu tentar escolher uma menor, uma tela menor, será que ele vai passar? Ele vai dar tela insuficiente ou ele vai dar OK? 1,59 ele deu tela insuficiente. Então, ele fez a comparação óbvia aqui. Se eu tenho 1,59, lembrando que o 1,59 da tela Q, ele é relacionado à área de aço das barras longitudinais. Então, se eu tenho 1,59 e eu preciso de 1,91, vai dar tela insuficiente. Então, eu preciso escolher de tal modo que eu consiga atender o cálculo. Então, quando eu coloquei a tela Q 196, automaticamente ele deu OK. Outra coisa, se eu tenho uma taxa de armadura muito baixa, quando a soma das telas superiores e inferiores são menor do que 0,10%, que é o mínimo que a gente viu lá na aula de verificação da armadura mínima, a planilha também vai nos retornar dizendo que tem um erro de taxa de armadura muito baixa. Ele vai bem aqui nos retornar. Vamos supor que eu pegue duas telas bem pequenas aqui, por exemplo, duas Q61. Nem precisou, ó. Ele já falou aqui, ó, ROAS baixo, taxa de armadura baixa, ou seja, abaixo de 0,10% da seção. Então ele vai retornar com esse erro e também a seção não vai resistir, certo? Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu só falei agora porque estão mexendo com a tela e é uma coisa relacionada com a outra, mas enfim. Então, para a área de aço inferior, que é a área positiva, eu tenho 5,59 cm² por metro. Então, a tela na aula foi calculada para cargas internas, enquanto nesse momento nós estamos trabalhando com cargas de canto. E o que acontece? Essa planilha ela não consegue identificar qual que é a diferença entre o reforço e a carga interna, seja reforço de borda ou de canto. Por quê? Porque ela pega a carga toda e faz a definição da tela conforme aquela carga. Se você escolheu carga de canto, vai ser para a carga total da carga de canto. Se você escolheu carga de borda, vai ser para a carga total da carga de borda e mesma coisa para a carga interna. Por quê? Porque existem muitos casos diferentes num projeto de piso e a planilha não conseguiria identificar essas várias situações que poderiam ocorrer. E além disso, existem placas que não precisam de reforço. Por exemplo, aquelas placas em que os 4 lados estão distribuindo adequadamente as cargas para as placas vizinhas. Então, a planilha não tem como identificar essas grandes variações de situações. O que a gente poderia fazer para contornar isso? Levando em consideração que a gente está considerando agora a carga de canto e levando em consideração também que a carga interna nos gerou uma tela Q246 na aula, no dimensionamento manual, a gente faria a diferença dessa área inferior menos a diferença dos 2,46 cm² por metro que a tela Q246 representa. Então ficaria assim, ó, pegando a calculadora aqui, ficaria dessa forma aqui, ó. 5,59 menos a tela 246 que tem 2,46 igual a 3,13.
Sendo assim, qual a tela que chegaria mais próximo da 3 e 13? Sem dúvida, seria a tela 335. Então, é dessa forma que a gente vai fazer. Claro, aqui vai retornar como uma tela insuficiente, mas você já sabe que pelo cálculo manual, você teria que fazer isso aqui numa folha à parte. Você já sabe que pelo cálculo manual, essa área de 3 e 13 já é suficiente, visto que eu tenho 335. Ok, tá, beleza? Ah, professor, de onde você tirou essa tela Q246? Ela é a tela que a gente está utilizando para cargas internas. A gente vai adotar todo o painel com a tela de carga interna e vem reforçando. Isso eu já disse várias vezes nas aulas de dimensionamento de veículos e também na aula 5, que foi a aula que a gente definiu todas as telas finais do projeto, certo? Então, essa diferença aqui gerou uma tela Q335 e também na aula a tela de reforço seria a tela Q335, tá ok? Então bateu certinho. Agora, só para testar aqui, vamos ver como que ficaria para carga de borda. Vamos trocar lá no veículo, carga, tirar o canto e colocar a borda. Então vamos lá. Lá embaixo, a área de aço seria 3,63. Aí mais uma vez aqui, ó, vou zerar a calculadora. Fica 3,63 menos a tela Q246, que é a que está sendo utilizada para cargas internas. Então sobra 1,17. Qual é a tela que nessa sobra aqui atenderia esse 1,17? Seria a tela Q138, porque é 113, tem 1,13 centímetros quadrados e não atende porque precisa de 1,17, então Q138, certo? Mais uma vez eu vou te falar aqui, ó. Tá dando tela insuficiente, por quê? Porque eu estou considerando somente a parcela de reforço e a planilha, mais uma vez, ela não identifica as inúmeras ocasiões ou os inúmeros casos que podem ocorrer, tá? Então isso aqui é meio que um trabalho manual. Então, na aula, a gente, para armadura de borda, a gente escolheu a tela Q138 e aqui também, pelo cálculo que a gente fez agora, deu tela Q138. Então a planilha está ok nessa situação também. Voltando mais uma vez aqui, deixa eu fechar a calculadora. Voltando mais uma vez para a carga de canto, para a gente testar qual vai ser o momento resistente. Então vamos aqui voltar aqui, carga de veículos, carga de canto. Agora vamos testar o momento resistente. Agora vamos supor que eu esteja considerando o pior caso. Então, carga de canto, então eu vou colocar a tela que seria a tela suficiente para combater o esforço máximo, que com certeza foi essa carga de canto, conforme a gente já viu várias vezes anteriormente nas aulas de cálculo manual. Então, qual tela atenderia o caso de 5,59 centímetros quadrados por metro? Seria a tela Q636, porque a tela 503 não teria área de aço suficiente para combater os 5,59. Então, com essa tela de Q636, o RE3 seria 62,75%, o momento resistente da seção 67,57% e o momento máximo atuante 61,54%. Então, ok, o nosso caso aqui, a nossa situação de momento máximo não seria superior ao momento resistente. Então, ok, a seção resistiria aos momentos atuantes, certo? Você pode testar isso com as outras cargas, por exemplo, carga de borda. A carga de borda precisaria de qual tela? Precisaria de uma tela Q396. Também resistiria. E para uma carga interna, aqui na carga de veículos, ficaria com uma área de aço de 3,60 centímetros quadrados por metro também. Ah, professor, mas pela aula não deu uma tela Q246? 3,60 é maior do que 246? Então tem alguma coisa errada aí. O que acontece é o seguinte, ó. Não pode esquecer que a carga dos montantes também está para o canto aqui na planilha. Então ele vai pegar o que você fornecer para ele. Se você colocar a carga interna, aí sim, quem vai prever a planilha vai te retornar que a pior carga, sem dúvida, foi a carga do canto para os montantes, tá? Então, para o nosso curso, a gente vai equivaler a carga interna dos montantes com a carga interna dos veículos e as cargas de cantos e bordas dos montantes com as cargas de cantos e bordas dos veículos, certo? Então, para o nosso caso, vai ser equivalente, porque a gente não sabe onde está sendo aplicada as cargas dos montantes. A gente não tem essa certeza pelo curso, tá? Pelo enunciado. Então, nós estamos, certo? Então, para cargas internas, aqui já tudo ajustadinho certinho, ficaria também que a verificação, no caso, nosso piso resistiria aos momentos atuantes, tá ok? E por último aqui, as barras de transferências que são configuradas automaticamente em função da espessura. Lembrando que esse método do ACI, que é o American Concrete Institute, ou Instituto Americano do Concreto, ele leva em consideração, conforme já disse algumas vezes, a espessura em relação ao 32 milímetros, no caso,
a cada 30 centímetros com comprimento de 50 centímetros, beleza? Ah, professor, voltou aqui, tela insuficiente. Mais uma vez, a gente trocou para a carga de canto, então a carga de canto é maior do que a tela Q246 resiste, então ele vai dar que a seção não resiste, tá ok? Por fim aqui, professor, daria para diminuir essa espessura para 33, por exemplo, 32? Vamos testar. Vamos supor aqui que eu coloque a tela, o que seria para utilizar para carga interna, que é 636, vou diminuir a espessura para essa carga aqui para 33. Vamos ver se na prática o 33 passaria. Vamos ver aqui. Passaria, então na prática a gente poderia utilizar a espessura de 33, tá ok? Então, lembra que eu falei que ficaria para exercício para vocês depois? Então, com 33 passaria. Vamos ver com 32, ver se passaria. Com 30 já não passaria. Vamos tentar 31. 31 não passaria. Então, a espessura mínima para esse caso seria 32 centímetros. Então, daria para a gente economizar um pouquinho no concreto, certo? Então, com base nos resultados que a gente viu até agora aqui, a gente pode concluir que a planilha tem resultados muito próximos, se não exatamente iguais àqueles que a gente fez manualmente. Então, consideramos então que os cálculos estão validados pela planilha em comparação ao que nós fizemos manualmente, tá ok? Aqui o corte esquemático, a gente já viu sobre ele anteriormente. Tudo que a gente coloca lá de informações, ele vem para cá. Voltar para 34 aqui, que foi a gente utilizou no curso. Então, é isso aí. Concreto C30 conforme especificado, barra de transferência conforme a configuração aqui,